fui assim, do português bem claro, enchi um pouco a paciência de dar aula, né, dessa coisa tão desconectada que é a universidade, comecei a estudar criatividade, como desenvolver consciência, como desenvolver motivação dentro da universidade e acabei fazendo um pós-doutorado em estudos da consciência. E sempre tive uma curiosidade enorme por esses assuntos esotéricos, já fui buscar em tudo até terreiro, cheirar as coisas, ver como acontece, e nunca me afiliei a lugar nenhum, porque eu acho que, né, e o pós-doutorado que eu fui fazer me trouxe essa compreensão de que tudo é sistema de conhecimento. E eu preciso desse sistema de conhecimento assim, bem coeso para eu poder funcionar no sistema de conhecimento. Se vocês que estão aqui na Poli, né, que é um sistema de conhecimento acadêmico racional, quiser achar que vocês vão ficar o dia inteiro lá rezando o terço para passar na prova de cálculo, não vai passar na prova de cálculo. Vocês podem até chamar toda a boa vontade do universo, mas a não ser que vocês já tenham desenvolvido antes habilidades mediúnicas de baixar lá na prova, né? O professor da questão, né, escrita automática, vocês resolvem tudo. Se não for assim, não funciona. Eu tenho que funcionar dentro do esquema, dentro do padrão onde eu estou trabalhando. E aqui na escola, se não sentar, estudar o treino, fazer exercício, treinar o seu ser para, né, entender aquele negócio, não funciona. Da mesma forma que se eu vou numa igreja e quiser provar por A mais B que a alma existe ou deixa de existir, se Deus existe, né, é totalmente imbróglio também esse caminho. Né? O negócio não é assim que funciona. Então a gente tem que conhecer aonde é que a gente está trabalhando para poder pegar os pressupostos, as coisas e os finais, né, e daquilo ter um conhecimento coeso para poder funcionar naquilo lá. E sorte a nossa se a gente consegue misturar todas essas coisas e transitar. E essa é a grande vantagem do xamã. O xamã consegue transitar porque ele frequenta essas diversas dimensões de conhecimento, digamos assim, essas diversas dimensões de tempo e consegue trazer uma resposta que ajuda a comunidade. O final da história é sempre ajudar a comunidade. Bem, e daí assim fui eu, feliz da vida, né? Agradeço, né? Aproveito para fazer uma abertura agradecendo ao meu pai, que foi por conta da herança dele que eu pude catar uma grana e ir para Havaí em julho, que é a temporada que tem a passagem mais alta, que os hotéis são mais altos, mas era o tempo que o grupo que montou essa viagem resolveu ir. E como eu queria muito conhecer o tal do Sérgio Carnegie, que lá fui eu. E deu tudo certo. Bom, a história dos Kahuna, né? Então eu falei que eu fui para o Havaí. Esse conhecimento runa é um conhecimento da tradição do Havaí. São os ditos nativos, né? Os seres, né? Os xamãs, os seres conhecedores lá do Havaí, que tem essa tradição. E aí, até pelos nomes, né, vocês vão conseguir fazer, né, correlações com outras formas de conhecimento de todas as tradições, porque esse conhecimento humano ele é o mesmo. Ele pode ter nomes diferentes, mas é sempre a mesma coisa. Então, runa é uma palavra composta de yin e yang, né, o feminino, o masculino e o feminino, né, nesse caso, o ru é o movimento puro, e o na é a quietude, né? Expansão e contração. E diz o Sérgio, né, e toda essa sabedoria não só dos havaianos, né, que a hora que a gente consegue uma harmonia entre movimento e quietude é quando a gente está bem colocado no universo, sabendo fazer um bom uso da energia e principalmente com saúde. E aí a história de harmonizar movimento e quietude, né, o Sérgio enfatiza que não é equilíbrio. Para ele, a hora que você equilibra as duas coisas, morre. Porque o que está equilibrado é estático. A história do runa é manter esse movimento. O que isso tem de aplicação prática no nosso dia a dia? Vocês já devem ter ouvido a história da correria. Está todo mundo na correria. A gente está o tempo todo na correria. Se não está na correria, arranja um jeito de ficar na correria, porque senão eu estou fora do movimento, estou fora da vibe. Claro que fica todo mundo doente.
Claro que uma cidade como São Paulo tem que dar um jeito de harmonizar para poder chegar no Runa. Fica esse trânsito todo parado. Você está com pressa de chegar não sei aonde, a danada da Marginal é um desastre. Você pega, né, Bandeirantes, qualquer lugar, caminho que vocês conheçam, vai para a Zona Leste, Zona Sul, qualquer lugar, tudo parado. A hora que você começa a pensar desse jeito e entender como é que isso funciona, talvez consiga achar uma solução mais prática. A medida do Runa é sempre a efetividade. Aquilo que não é efetivo não é Runa, não funciona. E o Runa, né, eu falei, é uma sabedoria bem simples, né, e ela se assenta, né, sobre esses 3 itens. E vocês também já devem ter visto isso em várias tradições. Que é a consciência corporal, uma mente consciente, o que eles chamam de espírito, e o centro é essa integração de corpo, mente e espírito. Então isso é bem simples. E o que os mestres comentam, né, essa consciência corporal é uma coisa que a gente tem muito aqui na barriga, que é o que em geral, né, os executivos, como eu já tinha comentado antes, né, a história do gut feeling. E é uma coisa que, se vocês prestarem atenção, começarem a ficar mais ciente dessa consciência corporal, o corpo não mente. O corpo é uma maravilha, é o melhor instrumento que a gente tem. Então, você sente que o negócio vai piorar, já segura a barriga. Quando a coisa está boa, né, solta a barriga. Começa a prestar atenção no seu corpo, né? A hora que a gente se fecha, tem alguma coisa que chegou aí que me incomodou, eu me fecho. A hora que eu estou à vontade, estou aberta, mais expansiva, né? Começa a prestar atenção, que o ágio corporal é um negócio super utilizado por várias tradições. Então presta atenção nessa consciência corporal. A mente consciente é tudo aquilo que a gente pensa, acredita, do modo como a gente organiza a nossa vida, né? E é ela que dá as ordens para a consciência corporal. E o espírito é tudo aquilo que nos cerca, né, essa energia da fonte, e a hora que a gente começa a entrar em equilíbrio nisso aqui, a gente trabalha com essa integração que lembra sempre, é uma integração dinâmica, né? Dependendo da situação, você vai de um lado para o outro. O que os Kahunas ensinam é que quando a gente tem uma ideia, tem um projeto e quer fazer isso acontecer, eu preciso ter energia para fazer isso acontecer. Quem fornece essa energia é o espírito. Então o desenho que eles fazem é um negócio muito simples. Eu não posso chegar para o espírito e falar só em termos de ideia, porque o espírito não se mobiliza por isso. Quem mobiliza o espírito é essa consciência corporal. Então eu preciso ter uma ideia, convencer meu corpo que isso é bom, porque aí o corpo leva essa mensagem para o espírito fala, ah, que legal. Aí ele traz a energia que eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer. Mas vamos lá, vamos andar devagarzinho por cada um deles assim. O espírito eles chamam do Kani, Almakua. E a língua havaiana é muito, né, fonética, que nem português, e eles têm bastante vogal e poucas consoantes. Muito engraçado a gente estar lá, você começa a prestar atenção, principalmente quem é engenheiro, né, pensa em umas coisas estatísticas, né, eles não têm B, não tem G, não tem D, não tem várias letras assim. E é tudo muito cheio das vogais. Então o lance do espírito, né, é ficar consciente, né, ficar ciente do ser estar. E o espírito se motiva por quê? Criar harmonia. A gente já falou. Então começa a instância mais alta, essa instância imaterial, digamos assim, criar harmonia. E harmonia é beleza. Vocês devem lembrar de uma frase super famosa do Einstein, que ele achava que uma equação estava certa quando ela era bonita. Então o Einstein, não sei se ele conheceu alguma coisa dos Kahuna algum dia, eu sei que ele gostava muito das coisas da Madame Blavatsky, mas ele tinha esse conceito de buscar beleza. E procura pensar na vida de vocês, né, naquilo que tem beleza. O
que não tem beleza está precisando ser um pouco embelezado. Isso não é abandonar aquilo que eu não gosto, mas é procurar trazer beleza para alguma coisa, inclusive no falar. Eu tive assim, uma percepção muito forte disso, né? E é engraçado de novo a história da sincronicidade, né? Porque eu estava na viagem de férias é ótimo, maravilha, né? Dá tudo certo, tá todo mundo feliz, entre algumas aspas, né? Porque como toda viagem de grupo sempre tem umas momentos de pedir, de lavar roupa, aquelas coisas assim, mas você conversa com as pessoas, vai no supermercado, vai em restaurante, né? Ouve aquelas coisas de longe assim. Tinha uma certa harmonia, tinha um outro fluido, um tal do espírito aloha, que eles chamam. E a hora que a gente ouve as histórias das pessoas, né? Essa palavra aloha foi uma palavra, né, que contempla essa coisa da harmonia que foi criada pelos antigos, dizem eles, para ser repetido continuamente, que é para manter essa energia, né, ancorada nessa realidade. E lá tem essa coisa que é diferente do espírito brasileiro. E o espírito brasileiro chegou na volta do aeroporto, né, você pega aqueles aviões que vem de tudo quanto é lugar, joga lá no headquarter da companhia para depois, né, vir toda brasileirada para cá. Então, na hora que eu cheguei lá no headquarter, tinha só brasileiro. Aí você já começa a ouvir aquelas coisas de urso. Ah, mas criança é uma merda mesmo, né? Não sei o que, aquelas coisas. Pombas, que diferença de espiritualidade. Por que a gente não focaliza, já que eu sou um imã, por que eu não focalizo no negócio mais aloha, em vez do negócio mais complicado? E eu me lembro que teve uma época que eu fui passear por aquelas coisas no Osho também, o Osho, não sei se alguém conhece, né, daquelas... Ele trabalha muito com dança, movimento, canto, né, para as pessoas chegarem nessa harmonia também. E ele criou uma música especial, ele não, mas o pessoal lá da turma dele criou uma música especialmente para os brasileiros, porque os brasileiros reclamam demais. E é uma musiquinha, né, que você começa dançando, mas que merda, fica lá meia hora dançando, mas que merda. E é uma coisa muito de brasileiro, para depois poder dar um salto qualitativo, agora que você se chacoalha de toda essa energia, assim, para poder começar a cantar uma outra música de mais coisas assim. Então essa história de motivação aqui é super importante. O que a gente chama de beleza? O que a gente procura, né? O que a gente vai fazer para trabalhar essa beleza. Então eu convido vocês, né, para imaginar um pouquinho, né, lidar um pouco disso aí. Não precisa nem fechar os olhos, né? Imaginar alguma coisa que vocês consideram que é belo na vida de vocês. Se quiser fechar os olhos, fecha. Qualquer que tenha sido a imagem ou a lembrança, né, sente o que aconteceu com o seu corpo a hora que você se conectou com esse pensamento. Entre em contato com a sua respiração e fica, né, meditando, contemplando internamente, né, algo que é belo para vocês, seja uma pessoa, seja uma paisagem, seja um lugar de poder, por exemplo, tipo um alto de uma montanha, ou uma praia, ou uma pessoa bonita, uma flor. Entre em contato com isso. E a sugestão, né, que eles sempre dão, né, é você, né, na coisa do una, da quietude, do movimento. Se você está muito cheio de movimento e precisa se harmonizar, medita aí com alguma coisa mais estática. 5 minutinhos que você fica olhando uma flor paradinha ou um desenho da própria mesa, a hora que você quiser olhar aqui, olhar para a beleza dessa textura, dessa mesa, né, se abrir para isso, você encontra uma fonte de harmonia. Ou se você está muito parado, estagnado, não sabe o que fazer naquela prova, não sei o quê, vai pegar alguma coisa com mais movimento, olhar o movimento das flores, das folhas ao vento, onda do mar. Quem nunca ficou numa praia, né, com a cabeça ventando, fervendo, você para sentado e fica olhando aquelas ondas e vê o que acontece com você.
É um negócio super simples. São coisas banais que a gente pode usar no dia a dia. É essa graça desse conhecimento que eu acho que tem essa coisa, essa medida da efetividade. A grande vantagem, né, libera atenção e cria harmonia. Então esse é um exercíciozinho simples para vocês se conectarem, né, com essa energia do espírito. A outra coisa, né, a nossa mente consciente. Nós, né, engenheiros, somos muito lono, é o nome havaiano lá. E a motivação para lono é aquela coisa da determinação, resolução. Eu tenho que fazer um negócio, né, começo, término, não vivo inventando jogos, porque eu tenho que ter aquela linha. Lono é super linear. Lono é 3D, né, eu vou daqui a ali, como é que eu vou? Qual que é o caminho mais rápido, né? Em vez de fazer hipotenusa, eu faço os 2 catetos na hora que eu começo a relaxar um pouquinho, senão eu vou só pela hipotenusa. Mas é um negócio que não para nunca. E se a gente deixa a cabeça ser a história, né? Ser o mandão, eu não vou ter uma mente consciente, porque ela não é mais consciente, ela já virou uma mente automática. Ela tem essa super habilidade específica, que é focar, prestar atenção nos detalhes, no entorno, mas tem a importância da imaginação. A imaginação também é muito parte dessa mente consciente, porque tudo é invenção. Tudo sou eu que crio, né? E eu posso utilizar essa minha capacidade de imaginação para inventar uma outra história, alterar um resultado. Serve inclusive para mudar a memória. E essa história de mudar a memória, né, eu já conhecia isso antes, né, eu trabalho com isso lá no Jardim das Qualidades, com aquelas florzinhas, que são maneiras de você lidar com uma situação para poder extrair o aprendizado. E mudar a memória não é... Deixa eu voltar um pouco aqui para a minha função de coordenadora de dentro, que eu esqueci dessa parte. Vamos mudar aqui a minha coisa, aqui a passar a lista. Vamos lá. O carinha levantando, coitado, ele vai sair sem essa lista, mas ele daqui a pouco volta. Então, voltando aqui, né? Você pode utilizar essa sua capacidade de imaginação, porque não são só os runas, né, os kahunas que comentam isso, mas o pessoal da neurologia já falou que para o cérebro ele não tem como distinguir aquilo que realmente aconteceu daquilo que eu invento. Então eu vou convidar vocês para, agora sim, feche um pouco os olhos, vou propor uma experiência para vocês, um negócio bem simples, não precisa nem relaxar, só fecha os olhos, que é uma maneira de dizer para você que você voltou para dentro. E eu convido vocês para ir para uma praia agora, que é uma praia muito especial que vocês eventualmente já foram, ou talvez não, mas é uma praia de areias vermelhas. Não sei se alguém já teve uma praia de areias vermelhas dessa, mas essa que eu estou propondo para vocês irem é uma praia de areias vermelhas. E vocês estão caminhando nessa praia de areias vermelhas, né? Está um dia muito agradável, temperatura agradável, né? Um ventinho gostoso, um solzinho quentinho, mas não muito forte. E esse solzinho bate em alguma coisa que rebrilha. E lá no meio da areia você olha para aquela coisa rebrilhando no meio da areia e você se abaixa para pegar, né? Ver o que é. De repente você descobre o que é que estava rebrilhando na areia. E aí, a hora que você descobriu, abre os olhos e volta para cá. Quem que não viu a praia vermelha? Quem que não sentiu aquela temperatura gostosa de quando a gente está passeando na praia, aquele ventinho? Quem não sentiu? Quem não viu o treco brilhando lá no meio da areia? Essa é uma experiência real? Eu estou contando esse negócio para vocês agora. E todo mundo, né, com
algumas diferenças aí, né? Nós somos muito visuais, né? Na nossa cultura é muito visual, na escola a gente aprende a ser muito visual. Algumas pessoas são sonoras, algumas outras, né? Poucas são mais sensoriais, né? Isso tem até o pessoal da PNL trabalha com essas diferenças. Mas para o cérebro, essa viagem que eu conduzi vocês é uma viagem tão real quanto qualquer uma outra que vocês já tenham feito. Então, o nono tem essa capacidade de focar, prestar atenção no detalhe, etc. e tal, mas ele não tem conexão com a realidade. Tudo para ele é informação e tudo para ele existe. Mundo virtual. Você entra lá, está lá. Daí a importância do tal do equilíbrio. Aí a gente entra na tal da consciência corporal, que assim foi motivo de muitas risadas. Ah, mudou, cadê ela? Mudou, morreu a consciência corporal aqui. Olha só, ela sumiu aí do negócio. Vamos ver se ela foi mudar para um lugar aqui. Não. Mudou, sumiu total. Olha só a consciência corporal. Bem, a consciência corporal, acho que ela teve um ataque assim de sumiço, porque a consciência corporal em havaiano chama-se Ka-U. Então éramos um grupo de brasileiras lá conversando com o Sérgio Camille King e ele explicando a importância do Ku na vida. Aí toda vez a história do Ku aqui, o Ku acolá, e a nossa tradutora, né, traduzia e, nossa, a gente de férias, feliz da vida, ficava aqueles vizinhos e ela começou a falar da consciência corporal. E aí ficou tão complicado que ele estava no meu pendrive original e sumiu o Ku do pedaço. Eu não sei onde foi parar o Ku da minha apresentação. Mas aí a história dessa consciência corporal, né, do Ka-U, tudo que a motivação, a grande motivação da consciência corporal é fugir da dor e ir em direção ao prazer. O tempo todo. Quando vocês estão estudando para a prova, aquela coisa complicada, aquele assunto árido, né? O corpo fica doido para sair na esquina fazer não sei o quê, dá até vontade de lavar louça quando a gente está. Assistir a parede. Impressionante, dá até vontade de fazer faxina em vez de ficar lá estudando, fazendo aquele negócio, né? Então a grande motivação do Ku é tirar a gente do sofrimento e ir em direção ao prazer. Quem determina o que é o prazer é um pouco a mente consciente, é o nosso sistema de crença. Tanto até que a gente tem vários níveis de prazer, tem até aquelas coisas de gente sadomasoquista, né, que curte outras coisas, vão atrás de outras coisas. Tem 1000 histórias, né, para poder trabalhar essa consciência corporal. E se a consciência corporal está numa situação muito complicada, ela escolhe o menos dor, porque é o que está mais, né, na direção daquilo que ela quer ir, do prazer. Mas como essa situação de menos dor também não é uma coisa adequada para a consciência corporal, ela acaba criando uma doença para ver se dá uma virada na situação. Em geral, quando a gente fica doente, né, você tem que ficar de cama, você tem que ser tratado por outras pessoas, você tem que ser, né, agradado, mexido por um médico, né? Às vezes a necessidade de contato é tão intensa que cria uma doença para poder alguém prestar atenção. Então também não é uma história muito simples. Então, convido vocês, né, nesse momento agora, né, eu acho que é capaz de dar espaço, né? Mas pega uma posição assim, bota a mão para trás assim, que nem você está feliz da vida, esticado assim. Sim, se não dá vontade de dar um suspiro, como isso estava melhor agora. Entre em contato com o seu corpo e vê se ele não está mais gostosinho de estar esticado assim do que estar sentado prestando atenção na Elaine. E relaxa um pouquinho, né? Pode, se quiser, pode soltar a mão.
E esse é um baita exercício simples, né, que a gente pode inserir o programa aqui na mente consciente, né, botar esse softwarezinho assim, de antes de eu ficar muito tenso com qualquer situação, dá uma relaxada, expande um pouco a aura. Tem um exercício até que eu acho que eu comentei, né, com quem veio nas outras palestras, né, em situações de tensão, em situações onde você está com medo, está com raiva, que a gente assim, faz um exercício consciente de relaxar. Imagina que você expande a aura, para quem sabe o que é a aura e para quem não sabe também, né, é o nosso corpo sutil. Em vez de ficar tenso e contrito, faz o contrário da situação. Relaxa, porque a hora que você relaxa, você abre espaço para entrar uma solução. Você abre espaço para esfriar um pouco daquela raiva, que é a velha história de contar até 10, ou você abre espaço para vir algum socorro para tirar você daquela situação de medo. E se você se fecha demais, né, tanto com medo, com raiva, dúvida, com falta de gostar de mim, não sei o que, eu sou horrível, acabou-se. Então esse é um exercício simples. Pega a história de contar até 10. Relaxa, expande, porque aí você dá espaço para o teu corpo buscar uma solução. E o corpo é muito rápido para buscar a solução. Eu acho que eu até já comentei numa outra palestra, né? Alguém conhece aquele teste do braço ou do dedo aqui para fazer diagnóstico? Quem não conhece? É um negócio super bala. Quer ver? Alguém que não conhece, você pode ser meu voluntário aqui? Compulsório? Compulsório. A história do corpo. Ó, quer ver? Fica aqui. Ó. Como é que é seu nome? Catolino. Catolino. Estende o braço aqui. Fica com o braço bem firme. Segura firme. Aí, ó. Qual que é o seu nome? Catolino. Catolino. Seu nome é Catolino? Ó. Catolino. Segurou. Fala, meu nome é Miguel. Seu nome é Miguel? Aí, ó. Não segura. Tem umas variações, né? Muito obrigada. Podia ter arranjado tudo pronto, né? Mas não que apareceu. Esse teste é um negócio super simples. E o Sérgio fez várias demonstrações com a gente, né? De vários testes desse tipo. Inclusive da pessoa não estar ciente do que ela está falando. E nessa hora era até eu que estava lá, que ele botou uma figurinha aqui na minha cabeça, aqui em cima. Então só as pessoas que estavam vendo e pediu para eu responder. Né, o que eu achava daquela figurinha, se aquilo combinava comigo. Né? E eu não sei o que era, mas o meu braço não segurou. Aí ele botou uma outra figurinha, o que eu achava daquilo, meu braço segurou. Eu não estou vendo o que é. O meu corpo sabe, mas eu não estava nem vendo. E aí ele botou aquela primeira figurinha que meu corpo não tinha segurado, ele falou, não, agora você vai dar uma ordem, né? A sua mente consciente vai segurar firme, já que você está trabalhando com um negócio subjetivo, pensa em alguma coisa que você realmente acredita. E o meu braço segurou firme lá. Aí depois ele mostrou que era uma super daquelas coisinhas simplesinhas, de carinha com sorrisinho e carinha, né, de cara voada, assim. E é uma coisa que o meu corpo fica muito mais à vontade, feliz, com uma cara de sorrisinho e fica meio sem graça também, meio xoxo com aquela cara no ar. Mas eu não estava vendo. Ou seja, o meu corpo sabe muito mais de todo o entorno do que eu mesma. Mas enfim. E como eu estava dizendo, né, essas coisas trabalham em conjunto para chegar lá na integração que no fim é a tal do que eles chamam de canaloa, que é essa integração de corpo, mente e espírito, que é a grande paz, está totalmente confiante em um estado de graça.
Obviamente, vocês já devem ter ouvido isso falar de outras tradições, mas é o propósito, né, de todos os outros estudos que a gente faz. E esse ponto de quietude é um ponto aqui no centro do corpo, né, que quem teve naquela minha palestra, que eu estava falando sobre as auras e chakras, né, uma das estudiosas, que é a Barbara Brennan, ela coloca aqui esse ponto de quietude bem no centro geofísico do corpo mesmo, um pouquinho acima do umbigo, aqui, né, esse pontinho assim. E é o lugar onde está sentada a minha centelha divina, é o lugar onde está sentado o Eu Sou. E quando eu estou nesse meu Eu Sou pontual, né, eu estou descansada. E aí é possível me comunicar com o meu corpo, com a mente, com o espírito, ou mesmo com qualquer coisa do mundo. E lembrar-se de si, do propósito de vida, traz paz para a gente. A hora que eu sei quem eu sou, mesmo que eu esteja numa situação totalmente adversa, né? Ou eu vou lá porque eu sou e eu sei, eu posso fazer alguma coisa, ou então eu não faço nada, porque não dá para fazer e muitas vezes é melhor nem fazer nada. Então, para chegar lá, ele tem um exercício simples também, que vai com a respiração e a imaginação. Então, um exercício super simples que eu vou convidar vocês para fazer agora, né, olhos abertos, e lembrar disso depois. Que é uma coisa de vocês imaginarem que vocês estão respirando aqui por cima. E essa coisa de respirar aqui por cima, né, o tal do chakra coronário, para quem sabe o que é, quem não sabe vai direto também. Você inspira e deixa, imagina que a inspiração está entrando por aqui. Então só inspira, né, se quiser fica com os olhos fechados, respira. Você inala, né, colocando a atenção no chakra coronário. No primeiro momento, você mantém a atenção nesse chakra coronário quando expira também. Como se você estivesse abrindo o canal, né, dando uma ligada nesse ponto, né, instalando esse programa, lembrando. Aí deixa vir essa respiração, né, que você está respirando ali por cima da cabeça, deixa ela vir para o ombro esquerdo. Então é como se essa respiração fizesse o movimento, fizesse o ombro esquerdo. Inspira e expira pelo ombro esquerdo. Imaginação, imaginação ativa. Passa essa respiração para o ombro direito. Inspira e expira pelo ombro direito. Vai para o meio do seu peito e inspira e expira pelo meio do peito. E aproveita que está cruzando, vai para o quadril esquerdo. Inspira e expira pelo quadril esquerdo. Atravessa a barriga e vai para o quadril direito. Inspira e expira pelo quadril direito. E aí traz esse seu exercício, esse seu caminho de respiração, passa pelo umbigo e sobe um pouquinho, né, para aquele seu ponto de quietude central. E inspira e expira por esse seu ponto de quietude. E
esse exercício, se vocês fizerem mais vezes, é só isso, é o caminho que ele sugere para a gente chegar nesse eu sou. Várias tradições também falam dessa coisa do eu sou. E a hora que eu estou centrada em mim, eu posso me relacionar com os outros de uma maneira, né, que o céu está chamando de soberana. Não soberano daquela coisa de nariz inclinado, mas o soberano da presença, né, da coisa da realeza, da dignidade pessoal. E agora que eu estou na minha dignidade pessoal, eu consigo me relacionar com a dignidade pessoal de todo mundo. É muito mais fácil para qualquer coisa que vocês queiram fazer. Então esse é um exercício simples também que ele dá, que não leva tanto tempo para a gente fazer, né? Não levou nem 5 minutos, e que tem um efeito super fantástico, principalmente se a gente repete isso várias vezes. Aí, né, ele dá essa diferença do mundo da ciência e do mundo do xamanismo, e, né, aquela coisa que às vezes é misturada com o esoterismo. No xamanismo e várias dessas tradições, né, tudo é considerado como vivo, ciente e espiritual. E aí eu posso aprender com as pedras, eu posso aprender com as plantas, eu posso aprender com o sol, eu posso interagir com tudo e buscar respostas para aquilo que eu estou querendo saber. Que é diferente do mundo da ciência, que, né, fala de consciência, né, teve aquelas experiências com as plantas que detectaram que ele era um criminoso, não sei o quê, né, depois daquelas experiências com a ciência das plantas, eles começaram a achar que planta tinha consciência, senão eram os animais, os humanos e o restante é mortinho. Aí para poder entrar em contato com isso aí, eu preciso fragmentar para poder entender. No xamanismo não. Eu no intervalo lá da aula do cara, eu falei, Sérgio, diga aí qual foi assim, a essência de tudo isso que você aprendeu, que você visitou, o que é que você destilaria, né? Eu sou engenheira química, hoje em dia sou alquimista, eu trabalho com destilações, né? Qual que é a gotinha que você destilou? Ele falou, para mim a coisa mais importante é que tudo é uno, tudo é vivo e tudo é ciente. Isso faz a maior diferença em termos de sistema de crença. É o que eu acredito mesmo. E o mundo funciona do jeito que eu acredito, pelo menos para mim. Então é muito mais fácil, né, interagir sem destruir, usar essas outras formas de comunicação sem querer criar o sofrimento desnecessário, que eles chamam de piliquia. Piliquia é aquele negócio, né, que você fica... Calma, espera um pouquinho. A dor existe, o sofrimento é opcional. Calma, né? Não entra em piliquia. Uma outra mestra, né, uma xamã, uma áudio, não sei das quantas, que eu esqueci o nome dela lá, eles têm uma técnica também que eles dizem que você não pode ficar mais do que 3 minutos em piliquia. Uma vez por ano. Mais do que isso, a gente está perdendo muito mais energia do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer para ganhar. E a gente tem 3 minutos para sair da piliquia. E nesses 3 minutos, vale chamar alguém, ligar para terapeuta, dançar, saracotear, fazer o que for, sai da piliquia porque é perda de energia. E perda de energia é ineficaz. E tudo que é ineficaz não funciona. A gente conhece isso na engenharia também, né? Fui eu que fui a responsável de fazer o resumo para trazer para vocês, né? Ele terminou a aula dele, a palestra dele, com a coisa de Pono, que é o nome dessa coisa, né? Dessa mentalidade de trabalhar com as verdades que ajudam. Você precisa ser flexível, né? Vai de um sistema para o outro, vai do conhecimento para o outro, e se funcionar é ruim. É só saber usar. E aí a gente inventou a coisa do Yes, Pono, Chopiliquia. E é um negócio de ficar fazendo, né? Como é que a gente se conecta com essa flexibilidade? Como é que joga para lá a piliquia, né? Tem 2 modos de aprender
né, de lidar com o aprendizado, que é o do xamã guerreiro e o do xamã aventureiro. O xamã guerreiro é aquele que vai lá, briga, se identifica com o sofrimento, está cheio de causas, vai, faz, acontece, ele vai aprendendo com essa interação dele, né, o caminho do guerreiro, e chega no conhecimento. O xamã aventureiro não. O xamã aventureiro vive como se tudo fosse uma aventura mesmo. Tudo é muito divertido, vou fazendo, né, entrando, eu não entro na dor, eu vou aprendendo é uma abordagem diferente. E eu, na hora, resolvi fazer um filminho. Como é que a gente acha o filminho aqui, Alex? Tá certo. Bota aqui pra mim, faz favor. Aí eu gravei como mestre falando desses dois caminhos, que assim ficava mais bacana. Nesse momento eu estava pensando na palestra da EP. Eu falei, vou filmar o Sérgio para poder mostrar para o pessoal. I go along the path. There's a power spot. Aí tem lugar de poder. Is it a good one or a bad one? É bom ou é mau? Will it give me power or take my power? Ele vai me dar poder ou vai tirar meu poder? I have to know that. Eu vou ter que descobrir. We'll say it's a bad one, so in my system as a warrior, so I'm not going to touch it. Então vamos dizer que ele descobriu que ele não é legal, ele não vai tocar. I see an eagle in the sky. Ele é uma águia. Is it an ally or an enemy? É um aliado ou um inimigo? And the problem with an ally is an ally could become an enemy. O problema com a águia é que ela tem potencial de se tornar um inimigo. So I always have to be alert. Então tem que ficar alerta o tempo inteiro. I've determined that it's an ally right now, Eu vou determinar que é um aliado. so we can cooperate. As I get more and more confident, I have no fear anymore, no doubt anymore, I don't have to fight it. E aí ele não tem, quando ele ficar bem confiante, não tem mais medo, ele não tem mais fear, não? Right, no fear, no doubt. Nenhuma dúvida, ele não And precisa mais batalhar. I'm so good, I don't have to fight. Eu sou tão bom que não preciso mais lutar. This is the master shaman. Esse é chama mestre. All right. The world's a wonderful place, O mundo é maravilhoso, but you have to learn how to communicate. mas você vai ter que aprender a comunicar. Because, there can be misunderstandings. Pode ter Mal entendidos. So I know there's a power spot. então vai para um lugar de poder. All power spots are good power spots, Todos os lugares de poder são but they're not all the same. mas não são iguais. So you have to learn how to communicate with this power spot Aí você vai ter que aprender a comunicar. so that you can work with it and not against it by accident. Você vai ter que trabalhar com ele no mundo. So I get the power I want. Então ele vai pegar o poder dele. I'm limiting not Consciente. because I have to be aware of the behavior of everything else around me. Porque ele tem que estar consciente de todos os comportamentos à volta dele. So I can communicate with it better. De maneira que eu possa comunicar melhor. There's an eagle. Where I'm so confident I'm very powerful. De maneira que eu chego, estou tão consciente que I'm a master. eu sou um mestre. But you can't tell me apart from the warrior master. Mas não dá para diferenciar quem é o guerreiro e quem é o We are both so confident and powerful and loving because the warrior can now afford to be loving. Nós somos os dois poderosos, confiantes e amorosos. And I'm so loving I can afford to be powerful. E eu sou tão amoroso que eu posso ficar longe de Deus. And you can't tell us apart. Não é possível diferenciar. The path is different. O caminho é diferente.
queria contar dessa parte, né? Tem mais muita coisa desse conhecimento dos kahunas, os 7 princípios, os 4 dimensões, os 4 realidades, tem mil coisas, mas aí ia ficar muita coisa. Hoje eu queria trazer mesmo era esses 2 caminhos, essa diferença que a gente pode se dar conta que a gente tem essa escolha na vida, né? De ser o caminho do guerreiro, que é ir atrás de poder. Para ter poder eu tenho que brigar bastante, né? Esse é o caminho mais do lado masculino da força. Como ele diz no final, você chega no mesmo lugar. E o caminho do xamã aventureiro. O xamã aventureiro é mais feminino, digamos assim, né? Ele é mais movimento, ele vai se divertindo mais com as coisas assim. E uma das coisas que mais me tocou nessa viagem foi no templo da deusa da Huna, que é a deusa do movimento, né? A Huna, que é essa dança típica dos havaianos, ela é uma dança sagrada, porque ela cumpre aquela parte do Huna, né? do movimento. Então, saber fazer esse movimento, saber deixar o corpo, né, fluir com essas energias é super importante também para essa coisa do equilíbrio. E nessa viagem foi o que me tocou mais, né? Eu queria conhecer o Serge Kahn, porque eu já tinha estudado os livros dele fazia tempo, acho fantástico esse caminho do aventureiro, achei fantástico poder ter essa disponibilidade na vida, né? Porque como politécnica, né, e mulher na poli, eu acho que é um pouco pior do que homem, porque, né, tem que bancar, né, bater um pau na mesa que a gente não tem, é complicado fazer isso. Mas enfim, aí a hora que relaxa e você pode se aventurar, passear lá no Havaí, aprender as coisas, fazer de um outro jeito, ai que maravilha. E no final, todos nós temos que aprender essa coisa de lidar com o poder, de lidar com a compaixão, de lidar com a confiança em si, porque se não tiver isso, muito complicado. Então é isso que eu queria contar hoje nessa história. Estou aberta a perguntas, histórias, comentários. Inclusive para saber se eu consegui fechar o meu circulinho de mostrar, né, como é que isso pode ser utilizado no dia a dia, não só com os exercícios de respiração, mas com uma estrutura mesmo, né, de pensamento, vida em relação com essas outras dimensões do universo. Respondo, show política. Silêncio, nenhuma perguntinha, nem comentário, nem nada, vocês estão pensando muito, né? Vou fazer uma pergunta. Essa história é bem engraçada. Eu já li alguns sites assim, nós temos aquelas chakras, energias, e tem algumas culturas que chamam Kundalini, uma energia suprema que nós temos, mas que é até perigoso despertar, e para despertar uma dificuldade, pode dar uma explicação. Esse é o conhecimento mais da tradição hindu, e eles dizem que a Kundalini, ela dorme nesse chakra básico, né, aqui nas costas, né, que é bem na base da coluna, e eles dizem que a Kundalini é uma serpente enrolada e que ela dorme aqui nessa base da coluna e que de uma certa forma ela tem alguma conexão com o tal do corpo, e não é só por localização geográfica, mas é por essa coisa desse poder do corpo, né, dessa sabedoria que o corpo da gente tem, e é um fogo inicial. Ali naquela figurinha, né? Não, isso é do filme, não tá aqui. Eles dizem que o Havaí são 7 ilhas e cada ilha é correspondente a um dos chakras. E a ilha básica, que é a ilha do Havaí, né, que é onde mora, não está aí no filme, que é a ilha onde mora o Serge Kahn atualmente, ele é correspondente ao chakra básico e é a ilha que tem os vulcões. Estou contando isso porque a energia da Kundalini é uma energia de fogo. Ele é muito forte nessa coisa da coluna e as tradições todas falam que precisa ter muito cuidado para despertar isso, porque ela literalmente queima.
Eu tenho a minha irmã, né, que também trabalha com essas coisas mais esotéricas assim, ela é uma curadora planetária, e ela também é engenheira, fez engenharia na Unicamp, né, completou o mestrado ano passado na Unicamp, está fazendo doutorado, super lá na engenharia metalúrgica, né, chama ela de papagaio, claro, porque ela está seguindo os passos da irmã, aquelas coisas de irmãs. Mas enfim, ela passou uma temporada da vida dela trabalhando só nesses outros planos. E uma das coisas que aconteceu com ela foi despertar Kundalini. Então eu conheço essa experiência literalmente do lado. E ela tinha um medão enorme desse negócio, porque diz a teoria dos hindus que nós temos 3 canais, né? Que tem um canal que vem pelo eixo da coluna, que é esse que liga lá em cima com a fonte e vai direto com a terra. E quando a Kundalini é despertada do jeito correto, ela sobe por esse canal, faz essa conexão, e aí tem toda uma mudança, não vou entrar na teoria agora. Só que tem um pequeno problema. Desse mesmo lugar sobem 2 canais também, a Ida e a Pingala, que terminam no cérebro. Então as pessoas que despertam essa Kundalini, ou por acaso, ou do jeito errado, ou com propósitos de ter poder, se entra por um canal desses outros, literalmente torra o cérebro. Literalmente. Porque é uma energia de fogo. Então precisa ter um cuidado muito grande, né? E tanto esse conhecimento quanto qualquer outro desses conhecimentos mais profundos, né, de energia, você tem que ter uma pureza de propósito. Todas as tradições falam que ao iniciar, ao você entrar por um campo de conhecimento, você tem que ir com pureza de propósito. Porque se você não tiver pureza de propósito, quem vai ser queimado é você. Aquela coisa de sou eu, o dono do mundo, é tudo eu, sempre dá pau na história. Se não é a pessoa que tem problema, é o filho que tem problema, é a mulher que tem problema, é o irmão que tem problema, dá um monte de coisa porque você não equilibra, né? Não entra nessa harmonia, né, do movimento e da quietude. E essa harmonia não é só eu comigo mesmo, é eu com os meus próximos, com os meus colegas. Se eu não deixo essa energia fluir, se eu quero que fique tudo aqui assim também, isso fica estagnado. Também não é harmonia. A gente vive num país, né, que está com aquele monte de coisa, né, que grande doença do Brasil é a corrupção. Meu, que falta de cuna, que falta de sabedoria. E as pessoas não têm sossego também. A gente não tem sossego, é uma cultura desassossegada. A hora que você para e pensa, fala, nossa, né, por que a gente não equilibra isso? É tão simples equilibrar. Mas aí é uma outra história, né? A gente começa já a entrar nos campos filosóficos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Kundalini é um negócio sério, mas é o tipo da coisa que vale a pena se você tem um propósito maior do porquê mexer com a Kundalini. Tem um livro não sei o que, de um yogi, história do yogi. Depois se você quiser eu tenho a referência dessas histórias de Kundalini. Você falou que chama sincronicidade. Isso, é aquele padrão da sincronicidade. Então, e comigo acontecem umas coisas que eu fico implicando, né? Assim, ao longo do tempo, aí eu fico achando se é coincidência ou não. Acho esquisito, aí eu vou anotando, né? Foi esse exemplo que eu dei, né? Aí eu fico pensando, pô, mas será que é normal? Será que é um negócio meio insano? Será que vai mais nessa linha que você está dizendo de existe algo, né, que não é pura coincidência? Então, a hora que você... Tem como, digamos, investigar isso? Tem os livros do Jung, né? Tem um que eu acho que se chama não sei o que, sincronicidades, que tem um outro que é o mais memória, sonhos e reflexões, que é mais bonito também, que eu acho que talvez seja mais fácil dentro da dele, memória, sonhos e reflexões, acho que é esse o nome, que ele fala dessas diversas coisas, né? Mas o meu convite para você é dar uma mudança, né? Um salto qualitativo na sua percepção da realidade. Usa aquela famosa ferramenta do EC. EC, o que eu estou percebendo faz sentido.
Então, eu queria conversar com algumas pessoas dizendo, isso aí é implicância. Não, pois é, mas aí depende das pessoas que você vai conversar. Se você vier conversar com a minha turma, você vai estar em casa. Então, aí tem outro extremo, né? Desde dizer assim, isso aqui você implica aí da terra, né? Tipo, chegou uma vez no metrô, tava 10 catracas, eu comprei 2 bilhetes para voltar. Aí eu parei assim, né, bem na frente da catraca, falei, bem que podia ter uma verde, né? Para eu passar e economizar o bilhete. Eu pensei que aquela minha ficou verde. Aí você vai falar, mas ficou verde sozinho? Passou uma mulher, botou o bilhete dela, aí eu fiquei com a sensação que ia voltar, e voltou e eu passei. Né? Mas sempre tem um motivo por trás, entendeu? Então, mas é essa coisa que o Sérgio fala no final, que para mim faz o maior sentido, que é se funciona, é runa. Você tem que aprender a usar. Você instrumenta esse tipo de coisa, porque a gente, lono, né, a nossa cabeça é muito viajante. Eu posso provar por A mais B que isso é loucura sua. Imagina. Isso, exatamente. Ontem mesmo aconteceu outra coisa. Não, frequente, né? Engenheiros, né, nós somos pagos para mostrar que A mais B dá sim. Acabou-se. Você inventa, e a gente inventa. Lono adora esses jogos, ele adora arranjar, e quando você quer arranjar explicação, arranje. A gente é ótimo para arranjar explicação. Agora, se você quiser usar essa sabedoria para facilitar a sua vida, que é a história, esse negócio começa a dar certo. Nossa, isso é uma beleza. Não, sempre dá certo, é sempre positivo. Sempre resultado positivo, nunca negativo. Larga de duvidar. Sempre eu penso alguma coisa no dia, e aí vem a resposta, né? E essa coisa, eu penso, tipo, é algo que nasce assim, do nada, né? E aí vem a resposta depois. Como se não tivesse aquele mecanismo do dia a dia que uma coisa encadeia a outra, né? É uma coisa independente. Não é. Muda a percepção. Passa para a quarta dimensão. É tudo sincronicidade. O universo todo é sincronicidade. Tem vazios imensos e galáxias. O átomo é um vazio imenso com aquele centro e aqueles elétrons tudo doido andando para lá e para cá. Mas é um vazio imenso. O universo funciona nessa coisa que é sincronicidade. Então, a hora que você expande a sua mente e desencana de querer achar uma sequência, simplesmente você usa a ferramenta nesse outro nível de percepção, aí você desenvolve um outro conjunto de coisas, porque a gente também vai começar a viajar na maionese, né? Esse negócio é passível de viajar na maionese, que nem as explicações que eu arranjo aqui no linear também, dá para viajar na maionese legal. Então você precisa arranjar um brevet de surfar na maionese, mais tarde você precisa arranjar uma raiz de surfar na maionese, e se andar mais um pouquinho é o mestre de navegação da maionese. Esse é o caminho do xamã. Isso que ele falou é a velha briga do Freud e do Jung, né? Que o Freud fala, às vezes o charuto é só um charuto, né? Ele fala, não, mas está tudo em sincronicidade aí. Isso já faz 100 anos e não resolve. Não porque na verdade os dois têm razão. É aquela história, a física tem isso também, dos dois elétrons que não sei quem manda lá, que os dois elétrons fazem os dois caminhos e chegam no mesmo lugar. A hora que a gente desencana, o que prende a gente é o nosso sistema de crença. E se eu preciso de alguma coisa para me ajudar para o salto qualitativo, eu vou lá na física, leio a história dos dois átomos, vou lá no Jung, no Freud, que estão brigando até hoje. Cara, larga eles brigando. Esse negócio funciona para mim? Não, não funciona. A hora que eu fico nessa dúvida cruel, eu fico estagnado, eu não saio do lugar, não estou mais imuna. Não funciona. Arranja coisa que funciona e não prejudica ninguém, nem você, nem os outros. Se não prejudicar ninguém, nem você, nem os outros funcionou, pau, não importa se veio do Carmona que falou, se foi o Celso, se foi a igreja evangélica, se foi o pai de santo, se foi o Seixonoye, não importa. Não importa que funcione e ajude você a melhorar a sua vida e a vida dos outros.
Faça um bom uso do seu conhecimento. Esse é o caminho do xamã. Isso se chama maestria. Eu saber fazer uso de todas essas ferramentas. De vez em quando eu preciso dar uma castimbada na cabeça de alguém, dá com gosto. Às vezes eu preciso dar uma mão, segurar uma pessoa, abraçar gostoso, abraça com gosto também. Faz as coisas por inteiro, vive inteiro. E às vezes, né, não sei se vocês repararam aquela foto que eu botei lá de divulgação da palestra, eu estou lá com um colar de pérolas. Uma das coisas, o Sérgio Carriliquim, que é americano, ele tinha lá um monte de coisa para vender, claro, tinha até mais uma maquininha que faz tudo na hora, isso é maravilha. E ele tinha aquele maravilhoso colar de pérolas lá. Acho que era $200 ou $400, sei lá, eu me lembro por 200, 400, porque dava, não sei qual que era a coisa que eu guardei. Aí eu olhei, achei aquele colar tão lindo, mas não vou comprar um colar de pérolas, eu não uso lugar nenhum, perigoso ter colar de pérolas, não vou. Mas eu tinha acabado de ouvir toda a aula dele, eu falei, eu vou tirar uma foto com esse colar, aí eu tenho esse colar pro resto da vida. E ele me olhou assim, eu falei, posso tirar uma foto do seu colar? Ele olhou com a cara meio assim, entendeu? Mas ele sacou, aí eu tirei, eu tenho aquele colar pro resto da minha vida. Então isso é que é ruim. Pra mente é real. Presente é real. E assim, eu tenho uma prova, tá lá em algum lugar. Existe, existe. Então é isso. Muito bem. Eu estava me divertindo aqui com a minha dupla função de coordenador e palestrante, porque eu entrego o material ali para o presidente e o presidente agora vai falar alguma coisa. Né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o presidente da Associação dos Engenheiros Politecnicos. E, então, quero parabenizar a Elaine pelo palestra e apresentar O meu certificadinho da palestra.